seja o nome do Senhor. Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele não mudará. Ele é um Deus eterno, um Deus verdadeiro, porque Ele é um Deus real. Amados queridos irmãos, mas uma vez aqui para ministrar aos nossos corações, aos vossos corações, a palavra do nosso Deus. E vamos ler em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 14, texto para ministrar uma palavra da parte do nosso Senhor Jesus aos nossos corações. Vamos ler do versículo 24 ao versículo de número 27. O texto ele fala, o tema aqui do texto é os dois alicerces. Nós vamos entender melhor essa mensagem de Jesus Cristo através deste recurso, desta metáfora que Jesus usa para dar uma lição espiritual, uma lição de relacionamento com a palavra dele, de intimidade com a palavra dele e de obediência à palavra dele. Através deste ensino nós vamos aprender quais são os benefícios que alguém tem em pôr em prática os ensinos de Jesus e quais são os prejuízos, as percas em não obedecer. Diz assim o texto bíblico, a partir do versículo 24 do capítulo 7, escrito pelo evangelista, pelo apóstolo Mateus. Disse Jesus: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Amados, para entender qual era o alvo de Jesus, qual era o propósito de Jesus em usar este recurso de linguagem, esta mensagem de forma ilustrativa, esta metáfora sobre construção, é preciso primeiramente entender esse recurso usado por Jesus para poder compreender melhor a lição espiritual que ele passa através deste recurso, deste texto, deste recurso de linguagem, que é uma metáfora. Amados, Jesus ele usa aqui o recurso da linguagem de um construtor. Um construtor necessariamente não é um pedreiro. Jesus não está falando propriamente do pedreiro. Pedreiro, aquele que simplesmente coloca tijolo sobre tijolo e usa prumo, e usa esquadro, e usa régua, e usa linha. Jesus está falando aqui de construtor. Construtor é alguém que pode ser um pedreiro. Ele pode ter a habilidade do pedreiro, mas não quer dizer que ele é um pedreiro. Mas um pedreiro pode ser um bom construtor. O construtor está muito além de erguer um prédio, de erguer uma construção. Aquele que põe a própria mão na massa para levantar paredes. Essa é a missão do pedreiro. Mas construtor é aquele que empreende construções.
é aquele que é alguém capacitado para e entendido em todas as necessidades que requer uma construção. O construtor, ele é aquele que precisa entender do solo, da qualidade do solo. Não é só entender de levantar paredes como o pedreiro entende. O construtor é alguém que ele precisa ter essa habilidade. Necessariamente não necessita ser um engenheiro, um arquiteto. Não, necessariamente não precisa ser um geólogo. Não, mas ele tem que entender um pouco de cada coisa. Precisa ser alguém que entenda de geologia, ou seja, da área, do solo, do terreno. Precisa ser alguém que entenda de arquitetura, planejamento, risco, desenho de uma construção, a planta. Ele precisa ser ele precisa ser engenheiro? Não, mas ele pode entender, ele precisa entender um pouco de engenharia, da parte da física e da matemática, que requer as medidas, as dimensões e de estrutura para suportar peso, então tudo calculado. E ele precisa entender também a construção em si, do levantar o prédio, mas ele tem que começar a entender do solo, a qualidade do solo, para que ele saiba o que é que ele tem que fazer. Jesus está falando aqui de dois tipos de solo: do solo firme, pedregoso, e de um solo frágil, arenoso. E Jesus está dizendo, através desta parábola, que aquele que lança o alicerce da sua construção sobre a rocha é um construtor entendido. Quando ele fala de prudente, essa palavra prudente, ela está muito além de uma pessoa sábia, de uma pessoa entendida. Vai muito além disso, de uma pessoa que compreende aquilo que ele está empreendendo, que entende daquilo que ele está fazendo ou que se propõe a fazer. É alguém que entende da área de solo, da qualidade do solo, de como precisa ele trabalhar aquele solo para montar uma estrutura lá em cima. O que é que ele necessita? É alguém que precisa entender de material de construção. Que tipo de construção ele vai fazer? Que tipo de material ele precisa usar? A estrutura da construção, o tamanho da construção. Então, à medida que você requer um tamanho, uma extensão, uma altura, você tem que entender também da profundidade do lançamento do alicerce, para que possa suportar o peso da estrutura. Você tem que ter um fundamento que resista àquele peso que vai ser erguido acima. Mas você vai ter que entender do solo, se o solo suporta também aquele peso. O alicerce, ele pode ser resistente para suportar a estrutura, o peso que vai ser construído acima daquela base. Mas o solo, ele pode ser um solo frágil e ele não suportar o peso e afundar. O alicerce, ele pode afundar, ele pode ceder em um lado, ele pode baixar de um lado, se a profundidade, a escavação aonde se lança o alicerce não ultrapassar a terra frágil, a terra que ela é fragilizada e ela pode ceder. O alicerce, ele tem que partir do ponto mais firme da terra, aonde ele não ceda, mesmo que o peso seja erguido acima, e vai erguendo o peso à medida que as paredes vão levantando e vai ganhando peso em cima da base. A base está montada, está começada na parte mais firme do solo. Então, Jesus, quando fala aquele que escuta minhas palavras, ele diz
aquele que escuta e pratica, eu vou comparar a um construtor que vai construir a sua casa e ele começa a base, o fundamento. Depois que ele, ao escavar, ele encontrou a terra firme, ele encontrou ali uma terra sólida, rochosa, aí não cede. Aí dali sim, quando ele cavou que chegou no chão firme, e ali deu solo firme, deu rocha, aí ali, a partir dali, ele começa a encher aquela escavação, que é o que se chama fundamento, alicerce. Depois que esse alicerce ele é cheio até passar do nível do solo em cima, aí sim, ali está lançado o fundamento, está executado o fundamento. A partir desse fundamento, desse alicerce, aí se começa a construir a parte do prédio em si, a parte de paredes. Aí sim, é esse peso que vai começar a ser construído, erguido em cima do alicerce. O alicerce, ele está começado na rocha, então não vai ceder nada, não vai ceder nada. O próprio peso da construção já é realmente insuficiente para quebrar o alicerce e para fazer ceder, porque o solo aonde começou é rochoso, ele não vai ceder, ele não vai permitir que afunde e que realmente ceda. Então nem vai apresentar rachaduras na parede. E Jesus, quando ele diz isso, o homem prudente está falando do homem entendido, do homem que compreende de construção, do homem que compreende de solo. Esse solo que ele inicialmente ele é frágil. Então eu tenho que aprofundar. Esse solo é arenoso. Eu não posso construir aqui, cavar aqui uns 2 palmos de terra do alicerce e começar a encher aqui. Não, isso é arenoso. É arenoso. Além de ser frágil, ele não garante firmeza quando a construção estiver erguida. Como também a água, ao correr durante as chuvas, ela tira areia fácil, areia removível, e ela vai escavando e vai descobrir o alicerce, vai tirando a terra, e como é areia, foi construído ali, ainda em cima da areia, a água vai escavando, se a terra for arenosa. Mas se for sólida, se for rochosa, a água vai só escorrer por cima, ela não tem o que levar, porque ela não vai escavar a rocha, ela vai escorrer. A chuva bate, ela escorre e ela só desliza por sobre a rocha, e o alicerce está ali firmado, fixado na rocha, então não vai ter como ceder, não vai ter como quebrar. E se o alicerce não cede, se o alicerce não quebra, se o alicerce não racha, toda a estrutura erguida em cima permanece inquebrável, permanece indestrutível. E pode vir chuvas, e pode soprar os ventos, porque a construção para cima, ela está bem fundamentada para baixo. Mas, amados, quando Jesus fala de homem prudente, ele está falando também de homem entendido no material que se usa, não só entendido no tipo de solo que ele vai construir, também no tipo de material que ele vai usar. A construção, para ser segura, é preciso usar material resistente, material de qualidade, e ainda usar da medida certa. O construtor precisa entender que ele tem que colocar alguém que saiba erguer as paredes. Ele sabe que ele vai precisar colocar um pedreiro que de fato entenda de construção, de alvenaria, que ele saiba como sentar tijolos, que ele saiba como fundamentar as bases, que ele saiba como aplicar o uso do prumo, o uso do esquadro, o uso da linha, o uso do nível. Então ele vai usar um pedreiro que entenda do manuseio do seu equipamento, para que a estrutura ela permaneça em esquadro, ela permaneça em alinhamento e ela permaneça em nível. E isso tudo é importante para uma construção permanecer bem
edificado e bem resistente. Começar já a pôr em nível o fundamento, o alicerce. O terreno pode até ser em desnível, mas o fundamento, o alicerce, precisa terminar em cima, nivelado, para que a construção ela se erga em cima de um alicerce nivelado. E por aí vai. Saber disso. Então o construtor, aquele que vai empreender uma construção de uma casa, de um prédio, enfim, ele precisa também saber escolher o trabalhador, o profissional, o pedreiro que ele vai usar. Ele precisa saber escolher o servente que vai fazer o uso da massa. Se o servente ele sabe as medidas certas do uso do cimento, do uso da areia, do uso do arisco, do barro. Se ele sabe fazer a mexida desse material a ponto de deixar homogêneo, bem dissolvido o cimento na areia e no barro, e quando no caso da estrutura de concreto que usa apenas a pedra, a brita e a areia e não usa o barro, se o servente ele entende disso, para que ele não coloque o material indevido para o determinado serviço. E o construtor precisa saber disso. Ele precisa ter esse entendimento. Então, meus queridos, quando Jesus está usando isso, ele está dizendo que um homem que constrói uma casa sobre numa terra, mas que ele cava até no chão firme, no chão sólido, na rocha, ele manda lá cavar. Os escavadores não, vai cavando. O cavador ele continua cavando, ele está observando. Deu na terra firme, o dono da construção, o construtor, pronto, aí tá bom. Ele entende, dali não cede, meus queridos. E a partir daí até o término da construção. Até o término da construção. E Jesus está dizendo que esse homem, ele é prudente. O que é que Jesus está dizendo? Ele é um homem entendido. Não é só inteligente. Ele é entendido. Ele tem conhecimento de construção. E ele vai fazer sua construção baseada no conhecimento que ele tem. No conhecimento de engenharia. No conhecimento de arquitetura. No conhecimento de construção. No conhecimento de geologia. E ainda no conhecimento, né, de física e de matemática. Quero para você entender disso. Para poder ele até saber escolher as pessoas certas, os funcionários certos, para que a construção ela seja sólida, resistente e atenda aquilo que ele, construtor, propunha. E Jesus diz que aquele que simplesmente risca a terra, cava por um pouco, e o terreno é arenoso, mas ele simplesmente risca um pouquinho de terra, cava ali alguns centímetros e começa a construir e ergue, já prova que ele é uma pessoa sem entendimento de construção. Ele não é um construtor, ele está empreendendo uma construção, mas ele não entende nada de construção. Ele é uma pessoa leiga. E o Senhor chama aqui de um homem insensato. Insensato é uma pessoa tola, sem a compreensão, sem o entendimento, sem o conhecimento daquilo que ele está propondo a fazer. E Jesus diz que esse tolo, quando constrói a sua casa, que ele não lança o alicerce no solo firme, no local firme, quando as chuvas vierem, que as águas começarem a correr, as águas vão começar a escavar, vão levar a areia e vão tirando a areia e de repente descobre o alicerce e continua passando a água e levando, e a areia ainda está abaixo do alicerce, ele não tirou toda a terra frágil para deixar no solo, a água vai escavando e começa a escavar por baixo do alicerce, o alicerce vai ceder. E quando alguém não entende de solo, ele não vai entender nem tão pouco da qualidade do material que ele vai usar. Amados, o péssimo construtor, o tolo, ele pode ser, para construção, ele pode ser tolo, e ele pode apresentar as suas razões para ser tolo. Uma das razões,
Ou razão não existe razão para ser tolo. Existe motivo para ser tolo. Para ser tolo, para não ser conhecedor. Dois motivos podem ser usados para um tolo construtor. Ou ele quer economizar, e já é uma tolice. Economizar, gastar menos do que o necessário para uma construção ser segura, isso já é um ato de tolice. Ou porque ele não tem entendimento mesmo de construção. A pessoa pode até ter entendimento de construção, mas ele pode ser tolo porque ele quer economizar. Ele não está ligando muito para a qualidade da sua construção. O que ele está visando muito é não gastar uma quantidade maior. Ele quer economizar. E nós vimos que em construções públicas existe muito dessas tolices de construção. Existe muito dessas insensatez, não é verdade? Nas construções públicas, principalmente de estados e prefeituras. Estado e prefeitura sempre existe uma maneira de se economizar na construção, não para economizar nos cofres públicos, mas para desviar recursos. Para desviar recursos. E quem está envolvido na construção, geralmente são aqueles que vão desviar recursos. Nas construções públicas, acontece muito dessa insensatez. Economizar material, aliás, economizar recursos. E muitas vezes, alicerces mal feitos, não tem a profundidade devida, material insuficiente, não colocando a medida devida no material, não usando o material mais adequado, mais apropriado, colocando material de inferior qualidade. E nós vemos aí quantas construções públicas são fiasco. Muitas vezes, antes de serem inauguradas, elas já estão apresentando as suas ruínas, elas já estão apresentando suas rachaduras. Muitas delas até caem, ainda quando estão sendo construídas. Isso é o ato da insensatez, da irresponsabilidade. Então Jesus está colocando aqui, meus queridos, para explicar o espiritual. Ele está falando de dois tipos de construtor: o construtor sábio, responsável, que quer qualidade e resultado eficiente e uma construção segura. Jesus está dizendo que esse construtor, que esse empreendedor, ele é sábio, ele é responsável, ele é uma pessoa reta. Mas ele está falando outro tipo de construtor, e aí Jesus chama ele de irresponsável, de insensato, de tolo. Por quê? Porque ele não está nem aí para o resultado final da construção. Ele não está nem aí para a qualidade, para a eficiência e para a segurança da construção. Está nem aí. Para ele o importante é apresentar uma construção. E muitas vezes, meus queridos, aquilo que vai ficar enterrado, que é o fundamento, que não é visível, aí é onde há maior descuido de muitos construtores, onde há maior irresponsabilidade, porque é uma parte da construção que vai ficar coberta e que ninguém vê. Então ali os irresponsáveis, eles procuram evitar o mínimo de qualidade, mas o construtor responsável, a pessoa que tem honestidade, integridade, retidão e o senso de responsabilidade com aquilo que vai construir, sabendo que vai passar vidas por aquela construção, ou casa habitacional onde vai morar gente, ou prédios residenciais onde vai morar gente, ou prédios comerciais onde vai trabalhar pessoas. Enfim, qualquer construção vai passar gente por ali, ou vai estar gente trabalhando. O construtor responsável, ele vê a necessidade de fazer algo de qualidade, de resistência para permanecer. E o construtor irresponsável, ele não está nem aí. Mas de qualquer forma, são duas pessoas envolvidas em construção. São duas pessoas envolvidas na edificação de construção. Tá certo? Então o que acontece? Mas o resultado final, no final, se vai saber quem foi responsável e quem não foi.
é com a resistência da construção, é com o passar do tempo, é quando vem as chuvas, quando chega a intempérie. Aí você vai saber qual foi a construção feita com responsabilidade, com competência e com a qualidade devida, levando em conta o solo aonde foi construído e o tipo de construção. Tá certo? Então, meus queridos, entendeu agora, né? Quando Jesus ele deu essa explicação, agora você começa a entender. Agora eu estou entendendo o que é que significa dois fundamentos, duas construções. Uma construção feita por alguém que tem responsabilidade, que tem conhecimento de causa, que tem entendimento daquilo que está fazendo, que tem zelo por aquilo que está fazendo, que valoriza aquilo que está fazendo, que respeita para quem ele está fazendo, que tem o respeito, que tem a consideração e a honestidade para com quem ele está fazendo. E uma construção geralmente está sendo feita para alguém. Está sendo feita para alguém, pode até ser para a pessoa mesmo. Mas tem gente que é tão irresponsável que nem para ele mesmo ele zela, ele cuida, faz de qualquer jeito. Faz de qualquer jeito. E essa irresponsabilidade, o preço é alto. Jesus diz que para o construtor irresponsável, incompetente, veio, Jesus disse, quando as tempestades vieram, as chuvas e os ventos sopraram, que bateu naquela casa do construtor irresponsável, do construtor incompetente, ele disse que foi grande a ruína. A palavra do Senhor Jesus está dizendo, foi grande a ruína, foi uma destruição total, uma perca total, não foi uma pequena perca, foi uma perca total. Perdeu-se totalmente a construção, nada pode se aproveitar, nada pode se recuperar, porque foi grande a ruína. Mas já o construtor responsável, o entendido, não houve nenhum tipo de ruína, não houve nenhuma ruína quando veio a situação adversa, o inverno pesado, as chuvas, a tempestade, o vento, não abateu, não trouxe nenhum dano àquela construção. Ela resistiu firme, porque ela foi feita com a competência, ela foi feita estudada todas as circunstâncias, ela foi feita por quem entendia de construção, por quem estudou o solo, por quem estudou como aquele ambiente, como era o ambiente, como era a temperatura do lugar, como era a situação climática, como era o período de chuva. Ele estudou tudo. Alguém que estudou tudo, que conhecia tudo, não só de erguer o prédio, mas também de onde ele ergueu o prédio. E o outro não levou em conta isso. Podia até saber, mas ele não levou em conta. Não levou em conta, ignorou a situação adversa do local, do terreno, e simplesmente construiu, e até com qualidade de material impróprio. E ele teve a perca da sua construção. Foi um prejuízo total. Economias que foi realmente uma perca total. E quem aplicou devidamente, então saiu, no final das contas, saiu com segurança e sem prejuízo. Meus queridos, mas Jesus está usando este recurso de linguagem, esta metáfora, para falar de seres humanos que ouvem a sua palavra. E dentre os seres humanos que ouvem a sua palavra, Jesus está falando da correspondência destes seres humanos. O ser humano pode corresponder de duas formas à palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor ela é lançada. O ensino de Jesus para nós, ele chega. O seu evangelho chega até nós seres humanos. Mas como os seres humanos vão corresponder? Há duas formas de corresponder: crendo naquilo que está sendo ensinado e obedecendo, pondo em prática na vida, seguindo aquelas instruções, seguindo aquela palavra de ensino, crendo nela, temendo, honrando, submetendo, obedecendo.
honrando aquele que está passando, honrando aquele que está lhe instruindo, aquele que está querendo lhe construir, lhe erguer, lhe edificar. E Jesus está dizendo que aquele que ouve seus ensinos, ouve a sua palavra, o seu evangelho e põe em prática, ou seja, obedece, aí ele diz, é como o construtor que construiu a sua casa e construiu, cavando o alicerce profundamente, indo até a rocha e a partir dali construindo, levando em conta as adversidades. Então ele se apegou ao que era necessário, ao material de qualidade, ao profissional de competência, realmente ao fundamento lá no chão firme, porque ele sabia que ia vir intempérie, ele sabia que no local que ele estava construindo, ele sabia que ia vir tempestade, que ia correr chuva, ele sabia que chovia, ele sabia que ventos sopravam naquele local. Então ele fez uma casa para resistir àquelas tempestades, àqueles temporais. E o outro também sabia, mas não ligou para isso. Amados, todo ser humano sabe que na sua vida vai vir adversidade. Todo ser humano sabe que na sua vida vai vir momentos difíceis. Todo ser humano sabe que sobre a sua vida e contra a sua vida vai vir ataques do diabo. Satanás, ele não vai desistir. Satanás, ele não vai dar trégua. Satanás, ele vai usar todos os recursos que estão disponíveis a ele. Satanás, ele vai usar pessoas ímpias para lhe atacar, para lhe provocar. Satanás, ele vai usar o mundo para lhe assediar. Satanás, ele vai investir em cima da tua natureza pecaminosa, dos teus prazeres carnais. Então Jesus estava falando sobre isso, usou um recurso para trazer uma lição espiritual, meu querido. Então aqueles que ouvem a palavra do Senhor, se pôr em prática, crendo, temendo, honrando, obedecendo, vão ser como uma construção sólida, vão ser como uma construção levantada lá da rocha. O alicerce foi firmado no chão firme, que a água não cava, e nem o vento quando bater vai derrubar, porque além do alicerce estar firmado na rocha, a construção foi erguida numa estrutura sólida, com material de qualidade, para resistir o soprar dos ventos. Isso é alguém que obedece a palavra do Senhor. É alguém que não é só religioso. É alguém que não só faz parte de uma denominação religiosa. É alguém que não fica preso somente à liturgia da religião. É alguém que não fica só no formalismo da religião. Jesus não está falando só de conhecer as Escrituras. Jesus está falando de conhecer as Escrituras e se edificar nela. Porque quando vierem as adversidades, as tentações do inimigo, os levantes, as calúnias, quando vierem as provocações, você está firme, você não cai, você não cede. Não cede para o ato da desonestidade. Não cede quando você tiver a oportunidade, quando você for honrado no seu trabalho, em lidar com muito dinheiro, em lidar com cargos de confiança. Você não vai abusar disso. Você mesmo na ausência do seu patrão, você estar ali fiel, como que seu patrão estivesse ali, porque a integridade sua. Amados, Jesus está falando que quem ouve a sua palavra adquire caráter. Caráter é algo adquirido a partir dos atributos de Deus. Você passa a ser honesto, passa a ser íntegro, passa a ser reto, obediente a Deus, santificado, e a tua alma ela não vai interessar mais o pecado, não vai interessar mais os prazeres carnais. Você não vai mais ser assediado para o pecado de ordem nenhuma, nem vai ser mais assediado pela vaidade, pela luxúria, pela exaltação, pela soberba, nem pela posição. Você não vai estar interessado em riqueza. Você vai estar interessado em apenas cumprir com a sua responsabilidade honesta e integramente, porque você tem um princípio que você recebeu de Cristo. Você está fundamentado na palavra de Cristo. Você passa a ser uma pessoa santificada.
Você pode até estar no meio de pessoas ímpias, mas você não se comporta como os ímpios, porque você tem uma outra natureza, você tem um outro caráter, você tem um outro fundamento. O teu fundamento é na palavra de Deus, na santificação, na integridade, na honestidade, na retidão, nos princípios e nos valores. Tá certo? Então você pode até estar no meio dos ímpios, mas você não é ímpio com os ímpios. Muito pelo contrário, você serve de referência para os ímpios, que também querem se corrigir, querem ser uma pessoa edificada, e você vai ser uma pessoa de referência. Então, meus queridos, numa mesma terra, aonde há tempestade, aonde há grande quantidade de chuva, se pode haver a construção que resiste e a construção que não resiste. Então o cristão, ele está no mundo minado. Nós cristãos estamos no mundo pecaminoso, mas nós não temos necessidade de estar envolvido com esse mundo. Nós temos que resistir os ataques do mundo. E Jesus está dizendo que aquele que, apesar de se apresentar como religioso, apesar de se apresentar como pertencente a uma igreja, mas não está ligando muito para obedecer a palavra de Deus, porque acha que ter uma religião é suficiente, acha que ter descido as águas é suficiente, acha que por conhecer as escrituras é suficiente. Não, Jesus está dizendo que não. Jesus está dizendo que além de conhecer, que além de ter entendimento, é preciso pôr em prática. Ele está dizendo que aquele que ouve e pratica, ou seja, aquele que aprendeu e põe em prática, é o prudente, é o sábio, é o aprovado por ele. Tem muita gente aprendendo e não pondo em prática. Amados, nós vimos hoje tanta gente pensando que é mestre. Nós vemos tantos jovenzinhos aí que nem as fraldas ainda tiraram, ainda estão de fralda, fazendo xixi em fralda, mas se acham mestres. Vários jovens aí que nem sequer passaram ainda pelo aprendizado, mas se acham sábios, porque estão estudando conteúdos. Estão estudando conteúdos aí, apenas enchendo o intelecto, mas sequer e vivem uma vida de prática. E se acham mestres para ensinar os já experimentados, com a vida pautada e fundamentada numa santificação. Verdade é, sei que tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus que, em termos teológicos, ainda não tem muito conhecimento, mas são pessoas experimentadas com Deus, são pessoas que puseram em prática aquilo que aprenderam, são pessoas que põem em prática, que vivem uma vida de intimidade com o Senhor, são pessoas que não estudam muitos livros, que não compram muitos livros dos teólogos da modernidade, são pessoas que sequer conhecem nomes de teólogos, não sabem citar o nome de um teólogo da modernidade, ou os teólogos da época, realmente da reforma. Tem muitos grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que de fato vivem a vida pautada no ensino, que põem em prática o ensino de Jesus, mas eles não sabem citar o nome de um reformador. E qual é o problema se alguém não conhece nome de reformador? Afinal de contas, quem veio e morreu não foi nenhum reformador, não. Nenhum reformador é dono da verdade. E um bocado de menino bobo que estão aí, bocado de meninos que ainda mijam na fralda, querendo ser mestre, usando como referência mestres da reforma, esquecendo os mestres que foram deixados por Jesus, esquecendo os mestres que têm seus registros aprovados por Jesus, que têm seus registros na Bíblia Sagrada, mestres como Paulo, mestres como Pedro, mestres como João, mestres como Lucas, mestres como Tiago, como Judas, não são lembrados, não são falados, e ficam falando de mestres da reforma, como se a reforma ela fosse o início do evangelho, como se a reforma fosse o começo da igreja. Parem de infantilidade, seu bando de bobo.
Vamos buscar os fundamentos que Jesus deixou. Jesus está falando da sua palavra, dos seus ensinos, e não de ensino de teólogo nenhum. Respeito os teólogos, mas eu fico com o que Jesus passou. E quem Jesus deixou para ministrar foram os seus apóstolos. E ele mandou seguir os ensinos dos seus apóstolos. E os apóstolos dizem: sigam os ensinos do mestre. Aí fica um bocado de bobos aí, brigando aí nas redes sociais, brigando nos YouTube da vida, botando mensagens. Mestres que não conseguem ensinar nem suas vidas, que não conseguiram pôr em prática nada de Cristo, mas se acham mestres e que não sabem ainda discernir da mão direita e a mão esquerda, não sabem discernir o que é céu e o que é inferno, não sabem discernir como é a ressurreição, não sabem discernir as bíblicas, e ficou aí defendendo ideias de teólogos, tendo seus pais da teologia, mas não querem guardar os ensinos de Cristo. Pare de serem crianças, pare de serem meninos, e pare de enganar os outros, que o preço vai ser cobrado. Jesus vai cobrar desses bobos que são mestres e que estão aí passando as suas tolices, achando que são mestres e enganando pessoas, e ainda desafiando homens de Deus que há muito ensinam, e que há muitos seus ensinos tocaram corações e transformaram vidas. E esses mestres, essas crianças de hoje, que não sequer ganham alma para Jesus, que não sequer conseguiu levar uma mensagem para mudar vidas, querem enganar pessoas e atacar aqueles que Deus já usou na transformação de vida, na realmente libertação da alma, na cura das vidas das pessoas.